por que que a pessoa física pensa? Ela vê aqui vocês falando, Ulisses, o Caio, outros gestores de crédito, e ela fala, olha, o que a gente tem de default, em fundo de crédito privado sempre você vai ter, né? O melhor é que seja o mínimo possível, o retorno, a diversificação, o retorno dos demais compense isso. Ela vê vocês que fazem uma gestão de diligência, bem feita, muita conta, acompanhamento ali em cima dos emissores e tudo mais, fala, aí ela pensa, não tem muito calote, cara. Não Esses tem. caras ficam falando disso aí, mas nunca tem. Então o que que ela fala? Não é o que eu vou Só fazer? quer me dar susto só. O que eu vou fazer? Eu vou comprar direto a debênture lá, que paga 1,5%, 2% a mais do que o CDI, do que o IMAB, do que o IMAB5, e vou carregar, cara. Não vou pagar a taxa pro Ulisses e pro Caio, não vou pagar para Muito caro. muito caro. Esses caras estão muito caros. E aí vou ganhar minha grana e embolsar sozinho. Mas eu queria que vocês tenham uma percepção de... Porque a pessoa física ela não consegue entender qual que é o percentual ou qual que é a probabilidade que as debêntures elas dão calote, as empresas quebram e não conseguem honrar com seus compromissos. E até tem um viés aqui de seleção, né? Porque o cara que ele comprou uma debênture e ele toma um calote, ele não faz um vídeo falando, velho, tomamos um calote aqui, tomei um calote e tudo mais. Agora, o cara que compra um ativo, ele sobe ou ele dá bom, esse aí... Ele vai publicar, ele vai soltar, ele vai sempre falar desse investimento. Vai pro grupo do Zap. Vai pro grupo do Zap, para as recomendações lá estrela dele. Tem um percentual de calote nas debêntures que a gente consegue dizer, olha, das debêntures emitidas tem um determinado percentual aqui que vão defaultar, vão dar calote. Começa você que eu vou falar demais. Primeiro eu acho que tem um ponto que a pessoa física não consegue montar uma carteira muito diversificada, né? Então, assim, se você pegar nossos fundos listados, por exemplo, o Juro 11 tem ali 140 ativos, a maior posição é 3%. Então, assim, a carteira é muito diversificada, é praticamente impossível uma pessoa física conseguir replicar essa diversificação na carteira. Então, assim, se o Juro 11 tem um problema na carteira, ele é bem menor o impacto, né, do que se uma pessoa física tem. A pessoa física vai ter uma posição de 5%, 8%, então tem um calote, né? O cara vai perder ali. Pessoa física, o cara pensa assim, vou comprar uma carteira diversificada com 10 nomes. Exato. Você fala assim, eu acho que ele tá... 10% da carteira em cada um. Se um der pau, você entregou, não é só que você entregou aquele adicional do risco lá, Sim. Você entregou a parte do principal junto, né? Assim, você vai entregar... Perdeu todos os juros, né? Você perdeu todo o juro de um ano, sei lá, qualquer coisa assim. E rezando pros outros dar certo. Rezando, e normalmente quem compra uma coisa zoada, compra mais, né? Tipo, então é maluco isso, né? Assim, a diversificação ela é tão básica, tão essencial, e as pessoas, acho que o problema que vem junto na cabeça são dois. O primeiro é que as pessoas, às vezes, elas têm um certo otimismo que você fala, cara, na verdade é ingenuidade, né? Ela fala assim, estão me oferecendo, logo é bom. Tipo, ninguém nunca pensou que o cara talvez seja o pato da mesa, né? E porque estão oferecendo para ele. Então, assim, veja, não é que estão oferecendo na maldade. Mas assim, é porque talvez os investidores profissionais já tenham rejeitado, já tenham visto que tem um problema, não querem, aí começa a ficar aquela taxa gorda, daí a pessoa fica, opa, retorno, né? Ele não olha como risco, ele olha como retorno. Então, tem esse ponto, né? E acho que o segundo ponto que as pessoas pecam muito, né? É que o cara, ele compra, às vezes, crédito pensando que tem convexidade. Que é como se fosse uma ação que pode multiplicar por 10 ou por 100 ou por 1000. E, na verdade, assim, o crédito, se tudo der certo, você vai ganhar um combinado. Exatamente. Então, assim, na verdade, você não tem esse efeito de convexidade. Então, assim, errar menos importa. Tanto que nosso lema lá na Esparta qual que é? Não errar, né? Mais importante do que acertar é não errar. Então, assim, se eu vejo um problema na carteira, o que eu faço? Eu vendo. Eu não sei para quem que eu tô vendendo, inclusive, nem sei na mão de quem vai parar, mas o título com problema, eu tô fazendo a minha parte para os investidores que estão comigo, saindo fora. Quem vai comprar? Não sei, mas talvez ele vá parar na mão de alguém lá que, porra, me ofereceram, né? E tava com uma taxa boa, né? Ele se lascou. Isso é legal de gente falar, porque às vezes a gente traz aqui o gestor de ações e ele fala, pô, o cara tem uma carteira diversificada, mas não pulverizada. Aqui no crédito privado é diferente. É diferente. Você quer ter uma carteira pulverizada, porque acho que como o Ulisses colocou, né? Vamos pensar em um único título de crédito privado. Você comprou um único título, quanto que ele pode te dar no máximo, no melhor cenário de retorno? Pô, vamos colocar aqui CDI mais um, né? Se for um pós-fixado, vamos colocar aqui CDI mais um. E no pior dos casos,
Ele não pode te dar 0 de retorno, ele vai te dar menos 100% do valor aplicado. Então você pode ir pro calote. Então, quanto mais ação você vai colocando, quanto mais títulos de crédito você vai colocando, o seu cenário aqui mais positivo, ele se mantém. O que você vai reduzindo é o seu pior cenário, que vai saindo aqui de menos 100, né, a probabilidade de você ter um menos 6 começa a se reduzir. E o melhor cenário, ele continua igual. Então, para crédito privado, quanto mais papel você coloca, você vai fazendo isso daqui, ó, você mantém o melhor cenário mais ou menos estável, e o pior cenário possível, você começa a perder cada vez menos. Então, você ter 140 papéis com a exposição máxima aqui de 3% no maior, vamos pensar aqui, quem que é 3% no maior no juro 11? Exposição, vocês sabem de cabeça? Sei. É uma termoelétrica enorme, né? Termoelétrica GNA. Legal, boa. Vamos pensar aqui que, pô, cara, sei lá, caiu um Deu meteoro na deu empresa, ruim. em todos os pontos, todas as linhas de transmissão, pum, caiu um meteoro em cada uma, foi alvo. Putz, 3% da carteira foi embora. Um trimestre apaga o calote da maior exposição do juro 11. Isso se perder tudo de uma vez também. E, Outra exato. coisa que também é uma... Assim, às vezes tem casos, né? Que você vai tendo uma marcação ao mercado, né? Você já vai perdendo com o tempo. Você não é que do dia pra noite o negócio explodir, é assim, né? Vamos lá. Ou é porque era um negócio muito ilíquido, e daí, tipo, aí é piro de Natal, né? É tipo, vai lá todo dia engordando, até o dia que, né, passou a faca, resolveu. Isso daí é quando, assim, isso daí acontece quando não tem liquidez nenhuma. Quando, tipicamente, as pessoas costumam dizer assim lá na Faria Lima, pô, faço originação como sendo uma coisa, tipo, que é assim, bala de prata, né? Tipo, ó, super diferencial, faço originação, resolvido. Cara, a gente fala assim, tá, a originação provavelmente você vai ficar com 100% papel, daí então não tem referência de preço, né, e tal, e tipo, se der um problema, você tá casado com ele, porque você não vai vender para um terceiro, tá? Então assim, tem um conflito, né? Isso eu tô generalizando, mas assim, a mensagem geral, a essência é essa mesmo, né? E aí não tem referência de preço, então pode ser que um dia tenha a notícia, né? Já quando você tem um negócio que é mais líquido, a gente gosta de coisas que mais gente tá olhando, mais gente tá negociando, por quê? A gente fala que a gente não tem um compromisso com a empresa, a gente tem compromisso com o investidor. Sim. Se eu achar que tá ruim, eu vou vender. Para os meus investidores, estou fazendo trabalho, não interessa quem tá comprando. Tipo, estou defendendo os meus investidores. O cara que não quis pagar a taxa lá, né? Caiu no colo dele, Sei que lá, pena. Mas, enfim, a gente está defendendo os nossos investidores, né? Dever fiduciário. Se a gente achar ruim, a gente vende. E assim, se o preço começa a cair no mercado, né? Porque normalmente cai por um motivo, né? Tem alguma coisa errada. Eventualmente a gente pode vender. Perdeu um pouquinho, beleza, perdeu um pouquinho, mas o menor prejuízo é o primeiro. Sai e pronto. A gente tá desconfortável, não vamos pagar para ver. A gente tá num negócio de pagar para ver. Imagina, pagar para ver no Brasil. Isso é louco. Enfim, então a gente sai e pronto, né? Então a gente gosta desse negócio. Então você tem os ativos que a gente investe, eles têm liquidez. Às vezes eles começam a cair de preço. Daí assim, a gente vê se, tá no preço, faz sentido sair ou não. Tem motivo, não tem? Qual que é o tamanho da posição? Aguenta, não aguenta? Tal. A gente tem toda uma análise na hora de construir a carteira, de gerir a carteira para entender se faz sentido. Mas tipicamente a gente tem alguma marcação, já começa a acontecer antes. Então assim, o mundo líquido, que é o mundo das debêntures incentivadas que a gente tem na carteira, mais high grade, que a gente chama, isso daí tem referência de preço, referência boa de preço, de quanto vale. Então não tem aquela do dia para noite. Do dia para noite aí, no caso, pode ser uma fraude, né? Americanas, né? Vem na cabeça, pô, foi uma fraude. Do dia para noite, ó, foi para 0 no dia seguinte. 0 não, 10%, né? No dia seguinte. Pô, fraude, né? Pode ser uma fatalidade também, né? Americanas não eram AAA, né? Óbvio, mas vamos pegar um exemplo que, assim, é indiscutível que foi uma fatalidade, né? A gente pega a Samarco, né? Que barragem estourou, tipo um desastre, uma fatalidade, a empresa estourou junto, né? Então, assim, era um AAA, porra, super acionistas, não sei o quê, empresa super rentável, tal, mas assim, teve uma fatalidade, acabou. Então, assim, não é porque, é muito seguro, é um AAA, então eu vou ter uma posição gigante. Não. Excelente. Aí eu caio falando assim, 3% é uma posição grande. Por quê? Não dá nem 3 meses de CDI, você já resolveu o assunto. Se der 100% de perda nesse nome aí, que normalmente a gente tem mais coisas que a gente olha para montar uma posição grande.